Oi pessoal, vamos lá para sistemas operacionais 3, né? O Linux Server. Estamos na unidade 1, conceitos e características do sistema operacional Linux. Bem, o Linux foi criado em 91, né? Por esse finlandês Linus Torvald, né? Era um estudante da Universidade de Helsinki, na Finlândia, capital da Finlândia, né? Começou a escrever do zero um sistema operacional. O que a gente tinha em 91? Tínhamos o iníciozinho do Windows, nós tínhamos o Unix rodando nas máquinas da Digital, nós tínhamos o MVS, né, rodando no mainframe IBM, né, com suas várias máquinas virtuais aí que as pessoas podiam usar, né, aquela tela preta, né. Tínhamos o sistema CAND, que rodava nas máquinas Boros, também máquinas grandes, né, top, mesma mainframes também, só que eram construídos pela Boros, né, Boros B800. Rodava um sistema GAND, que também era uma tela preta, né, coisa, né, alfanumérica. E em 91 já existia interface gráfica, né? Já existia a Apple tinha umas interfaces gráficas básicas, né? Que rodava ali nos Apple IIc. Né? O Windows tinha já algumas coisinhas, né? Que é bem básico também. Né? Existia o DOS, né? Que era um sistema operacional da Microsoft que rodava meio em tela preta, né? Na verdade não era uma tela preta, mas era alfanumérico, mas já existiam interfaces gráficas. Então o Linux começou a disponibilizar o núcleo, né, desse sistema operacional, né? Fonte código aberto para a comunidade, seguindo o padrão POSIX. O padrão POSIX é um padrão que surgiu com o os estudiosos se juntaram e criaram esse padrão, que é uma definição, né, de como devem ser os serviços de disco, né, de troca de programas, né, todos internos, sempre a sua gerência de memória, gerência de disco, né, como é o tratamento das interfaces dos dispositivos externos, como é o tratamento das interrupções, né, externas, como são informadas por sistema operacional. Esse padrão POSIX é um padrão grande, né, que surgiu desses estudiosos aí, né, e o Unix foi inspirado, né, nesse padrão POSIX, ou, né, caminharam juntos. Né, o Unix foi um sistema operacional já surgindo padronizado, já existia em 91. Só que o Linus começou a escrever, né, um sistema operacional já seguindo o padrão estruturado, né, do POSIX para a arquitetura dos micros, né, os outros sistemas operacionais, né, assim, completos, grandes, rodavam em computadores grandes, né, softwares com licença, proprietários. Tá? Então, ele lançou para a comunidade, várias pessoas, voluntários, né, da rede Usenet, que seria a bisavô da internet, né, onde as pessoas podiam conversar, tinham uma espécie de chats primitivos, né, e se falaram e começaram a aperfeiçoar esse sistema operacional. Então, a versão 1.0 foi lançada 3 anos depois, né, em 94, depois foi em 96 e tal, né, e foi crescendo à medida que o sistema, o núcleo, ele ficava mais completo e ficava, né, atendendo mais funcionalidades, né, tanto do padrão POSIX como outras funcionalidades derivadas, né, ou seja, cresceu de forma estruturada, né, tem o famoso e-mail dele, né, legal. Estamos entrando na página 2 aqui, né? Então o Linux é um clone do Unix para computadores pessoais, né?
Mas ele é um clone, não é um clone cópia. Peguei o fonte e copiei. Eu peguei os conceitos, programei na plataforma dos computadores pessoais. Inicialmente, a plataforma dos computadores pessoais era tudo Intel, né, baseado no processador Intel, acho que é o 8086, que era o... Depois surgiu o 8088 e assim foi evoluindo, né? Até chegarmos nos Pentiums i3 e 4 e agora, né, nós temos aí os i7, i9 e os Ryzen 7 ou 9, que são concorrentes do Intel, né, fabricados pela AMD, né, American, né, outra empresa concorrente. Então temos aí vários chips que rodam, né, processadores que rodam o mesmo código binário, mesmo código de máquina. Né? Então ele foi bem aceito no mundo da computação, né? Por esse esforço colaborativo, né? Então o Linux é apenas o núcleo do sistema operacional. Né? O núcleo que é, claro, o coração do sistema. O que a gente tem em volta são interfaces que podem variar aí e pacotes, né, que seriam programas, né, que você instala e utiliza. Mas todos eles praticamente usam o mesmo núcleo que foi desenvolvido e evoluído aí pela comunidade. Todos né, fazem parte do projeto GNU. Né, chamam Linux de GNU/Linux. Tá? Vamos aqui para a página 3. Né? Então, a grande vantagem do Linux, né, é o fato dele ser construído de forma estruturada, né, pela comunidade. Né, chegou-se a um núcleo de sistema operacional bastante estável e confiável. Né? Então, dando suporte a TCP/IP e várias outras coisas, você conseguiu ter ele ser preferido para rodar coisas em servidor, né? Porque o núcleo é o mesmo. Né? Além de ficar muito mais barato. Tá? Então, né, aqui a gente já viu algumas coisas do Linux. Quem quiser olhar mais coisa, temos aqui o link. Tá? Então, algumas características do Linux, ele é multitarefa. Né? Como o Windows atualmente é multitarefa. Antigamente o Windows não era multitarefa. Né? Lá em 92, 93, o Windows dava o controle para um programa e o programa rodava e o Windows, toma de volta o controle. Tá? Isso não era uma deficiência do software, isso era uma deficiência da arquitetura de hardware de antigamente, que era mais simples. Né? Aí, né? À medida que os processadores evoluíram, claro, com os computadores pessoais, porque os computadores grandes já tinham essas características de controlar o processamento por vários programas, né? Ou seja, o programa roda um pouquinho, o controle vai para o sistema operacional dá o controle para outro programa que roda mais um pouquinho, para onde está, e o controle volta para o sistema operacional. Né? Esse seria o processamento preemptivo, ou seja, que o próprio hardware roda, deixa rodar um pouquinho, interrompe e volta. O processamento não preemptivo, o software gerencia isso. Erros de software levam o computador a capotar inteiro. Ele trava e ele tem que desligar. Tá? Então ele é multitarefa, né? E é multiusuário. Tá? Tá? Então ele tem suporte à memória virtual, né? Monolítico, ou seja, tem um só núcleo, todos os processos são controlados em um só núcleo. Tem os conceitos de superusuário, usuário comum, né, bem fortes, né, em todos os seus gerenciadores. Então, o superusuário pode configurar várias coisas, o usuário comum não tem o poder de acessar todos os recursos e alterar as configurações. Né.
existe interface gráfica, né? Até várias interfaces gráficas para o Linux, e existem interfaces de prompt de comando também, não mais que uma, tem o Shell, tem o Bash, tem o SH no Linux, que você pode rodar comandos e executar coisas no prompt de comando. Tá? Então, quem tiver interessado, tem aí o link aí, né, desse texto. Né? Então, você pode ter vários usuários utilizando o Linux simultaneamente. Né? Você tem uma certa padronização de dispositivos de entrada, que são chamados de devices, ou seja, canais de entrada e saída de dados. Tanto o mouse quanto o teclado, quanto uma conexão para a internet, são canais que entram dados e a pessoa envia de volta. Tá? Então são tratados como devices, como uma coisa só. Né? É claro que quando é um mouse, né, essas informações são tratadas lá dentro, né? Mexeu no mouse, etc. Teclado, apertou tal tecla. Tá? Então, as camadas de cima, né, sabendo que o tipo de dispositivo, tratam as informações que estão entrando de forma diferente. Né? Então, ele controla cada passo do usuário e tal, né? Ele verifica, né, qual é o usuário, né, pelo ID, User Identification, né? E verifica se ele está fazendo alguma coisa que ele tem autorização ou não. Existe o conceito também de grupo, né? Ou seja, aquele grupo tem diversas autorizações e um usuário daquele grupo, né, é verificado se ele possa executar aquelas informações. É o Group Identification, chamado GID. Né? Então, tudo isso é verificado aí. Gente, então esses são os conceitos principais do Linux, né? Para a gente começar aqui a saber do que se trata, o que a gente vai ver durante essa matéria. Tá legal? Vamos ver com mais detalhes várias coisas do Linux. Vocês vão gostar desse sistema operacional, né, que é muito interessante e executado em várias empresas. Né? Inclusive a própria IBM tem lá um projeto que ela abraçou o Linux, tá, para várias coisas. Aí. Tá bom, gente? Então ficamos por aqui, né? E a gente continua aí, né, o nosso calendário aí. Tá bom? Obrigado.